Bom dia. Bom dia. Bom, como foi anunciado, meu nome é Itapuã de Vasconcelos Sobral Filho. Eu sou o 6º promotor de Justiça e Defesa da Cidadania de Caruaru e atuo primordialmente em defesa dos direitos da pessoa idosa e tantas outras matérias que estão por aí, que são mais 15, se eu for citar, né? Óbvio que, inicialmente, eu gostaria de agradecer a Damares, a presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, daqui de Caruaru, pelo convite. Eu fico extremamente lisonjeado e ciente também da responsabilidade de falar um pouco para vocês hoje, aqui no evento de tão importante, de tamanha importância. A primeira delas, em razão de que nós já estamos no 3º seminário. As outras 2 vezes eu não tive a possibilidade de atender o convite de Damares, mas e fico muito feliz, extremamente feliz por uma única coisa, é que nós estamos conseguindo plantar nossas sementes, né? E que essas sementes estão começando a gerar pequenas árvores. Daqui a pouco nós vamos colher grandes frutos. Eu acho que nós já estamos, inclusive, colhendo um pouco desses frutos hoje aqui, em razão desse seminário. E esse estímulo por parte do Ministério Público vem justamente no sentido de fazer com que os conselhos, esse é um dos objetivos, consigam caminhar com suas próprias pernas, consigam ativar a rede de proteção à pessoa idosa e consigam também gerar esses frutos, né? Semear e gerar os frutos que são tão necessários para a pessoa idosa. Bom, como é que se dá, por exemplo, e eu gostaria de falar um pouco para vocês hoje aqui, a respeito do fluxo de atendimento ao idoso vítima de crime e a violência de uma maneira geral, e que engloba também um pouco o papel da segurança pública. Eu vou tentar ser breve, que é algo que é praticamente impossível assim, para quem me conhece, né? E aí eu vou pedir de novo a Elison que de vez em quando regule o horário, Elison, por favor, porque eu começo a falar e enfim. Seu Roberto. O senhor Roberto ficou-se em pé ali, já na expectativa de que, de fato, eu fale pouco. Mas eu vou falar hoje pouco, né? Bom, a primeira situação que a gente constata é a questão do envelhecimento populacional no Brasil. Ele vem aumentando, isso é uma constatação através dos censos, dos últimos censos. Em 2050, na verdade, a pirâmide se inverte. Nós vamos ter mais pessoas idosas no Brasil, não só 25%, viu, Amanda? Não só 25%, viu? Nós vamos ter uma pirâmide completamente invertida. Mais pessoas idosas vivendo na nossa sociedade, menos pessoas em idade economicamente ativa, e o número de nascimentos está muito pequeno. Nós já temos esse fenômeno já de número de nascimento bem menor do que o número de falecimentos. Isso é uma constatação, senhor Roberto. Significa dizer que o direito do futuro, se a gente for falar assim, nós já estamos debatendo hoje, que é o direito referente à pessoa idosa. Nós estamos falando do futuro da nossa população, na verdade, nós estamos falando do nosso futuro, e estamos advogando em causa própria, se é que a gente pode dizer isso, para aqueles que ainda não alcançaram a idade de 60 anos, né, considerado legalmente o marco para se tornar uma pessoa idosa. Nós temos a necessidade, então, de proteção de direitos da pessoa idosa, principalmente com relação aos crimes e os abusos que são cometidos diuturnamente na sociedade. Esses abusos podem se dar de forma individual, dentro das próprias famílias. Pasmem, a grande maioria dos abusos envolvendo as pessoas idosas e violência se dão no próprio âmbito familiar e, por vezes, no âmbito institucional. No âmbito institucional, a gente tem, às vezes, por exemplo, a não contemplação
de vagas em determinados veículos, né, os veículos de transporte coletivo para pessoas idosas. Aqui em Caruaru a gente não vê isso, mas o abuso dos bancos que foi citado aqui agora, referente aos atendimentos do PROCON. Esse é praticamente o nosso carro-chefe lá na promotoria, né, promotoria do consumidor também, doutora Sofia Wolfowitz, em que nós temos as instituições financeiras abusando do direito de contratar com pessoas idosas. É um absurdo a gente ter, por exemplo, dados vazados e a gente ser diuturnamente vítima de violência institucional praticada por um link que chega no seu celular e de golpes e que a todo instante, em todo momento, pessoas idosas são vítimas. Esse número é alarmante e ele tende a crescer cada vez mais se não houver um combate efetivo a esse tipo de situação. Primeira coisa que a gente fala em atendimento, por exemplo, da pessoa idosa, referente ao sistema de segurança pública, vamos chamar assim, que engloba o Ministério Público, as polícias, Corpo de Bombeiros, Poder Judiciário, e também toda outra rede de proteção, né, rede de proteção socioassistencial, de saúde e também de educação. A gente fala inicialmente na questão da prioridade do atendimento. Esse é o carro-chefe dentro de qualquer sistema legal e especificamente com relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto do Idoso, né? Estatuto da Pessoa com Deficiência também, né, senhor Roberto? Mas o idoso, prioridade. Tá? Então, quando o Ministério Público fala que existe uma promotoria do idoso, todos os assuntos referentes à pessoa idosa dentro da minha promotoria são prioritários. Isso deve acontecer absolutamente em relação a todos os órgãos públicos de atendimento à pessoa idosa. Então, está lá no Estatuto, prioridade absoluta. Prioridade também é criança e adolescente. Tá? Não é o nosso tema, mas especificamente pessoa idosa, é a primeira situação. Quais são os crimes mais comuns? Bom, agressão física. Agressão física, e esse é o primeiro ponto que a gente deve constatar. Dentro do ambiente familiar, mais às vezes na rua, briga com o vizinho ou os abusos que são necessários, os abusos que são necessários, mas os abusos que são praticados diuturnamente contra pessoas idosas dentro do próprio ambiente familiar. E esses abusos combinam com o processo de agressão. Então, quando a gente fala em prioridade do atendimento, quando esse processo da agressão se dá, a gente precisa inicialmente pensar no sistema de saúde. Qual o dever do sistema de saúde quando a gente se depara com agressão em relação à pessoa idosa? É a constatação. O médico que faz o atendimento, o enfermeiro, o profissional de saúde precisa ter um olhar extremamente sensível para esse tipo de lesão corporal e entender que aquilo não foi uma simples queda que o vovozinho tomou dentro do banheiro. Qual a recorrência dessas situações? Em que circunstâncias essas situações ocorreram? Nós temos aí o primeiro instrumento, que é a notificação compulsória. Aconteceu um problema, uma lesão corporal, que foi constatado no sistema de saúde, o profissional de saúde é obrigado a fazer uma notificação compulsória para que aquele dado, primeiro, conste, e isso diz respeito também à proteção da pessoa idosa, mas também diz respeito a que aquela notificação é anônima. Por mais que o profissional fale, escreva sobre ela, discorra sobre ela, faça, aquela notificação não é assinada pelo profissional e automaticamente ela vai ser distribuída na rede de proteção à pessoa idosa para que cada órgão, dentro da esfera de sua atribuição, consiga fazer o seu papel. 1. Violência física. 2. Violência psicológica. São os abusos psicológicos todo dia. Quer ver como a gente se depara com um abuso que é extremamente comum? Bom, intimidação, ameaça,
Isolamento são, por exemplo, os tipos de abuso psicológico. Mas a gente enfrenta outros que é comum e às vezes, muitas vezes a gente passa despercebido. Chega a pessoa idosa juntamente com o filho, geralmente mais novo, ou uma filha, ou uma neta, e a gente começa a perguntar, isso acontece comigo na promotoria, por exemplo. Começa a perguntar os dados referentes àquela pessoa idosa e quem começa a responder é aquele sobrinho. Por quê? Porque a pessoa idosa muitas vezes esquece. Poxa, a gente esquece. Quantas vezes eu me deparo olhando para cima também, eu não sou idoso ainda, tentando me recordar de alguma coisa que eu preciso fazer. E às vezes vem acompanhado, o idoso vem acompanhado de um filho, né? E o neto está respondendo a respeito do nome, da idade, da data de nascimento, que por vezes eles esquecem dos endereços onde moram. E o neto está respondendo. E às vezes precisa uma intervenção um pouco mais cirúrgica, nossa, vou chamar assim, para ser um tanto quanto delicado, senhor Roberto. E dizer, olha, vem cá, o seu nome, você vai estar respondendo por ele, mas o seu nome é ele. O idoso não tem nenhum problema de discernimento que ele não possa responder, ele está apenas com uma situação de lembrança. Então a senhora não abuse disso. Deixa ela responder, eu estou perguntando a ela, eu estou perguntando à senhora. Então a senhora precisa ficar calada aí e entender que o idoso tem o seu tempo e o seu local, a sua hora. Se ela não souber responder, tudo bem, não tem problema. O importante é que ela tenha e estabeleça um diálogo comigo diante das perguntas que ela tem, porque ela tem autonomia e o discernimento suficiente para entender e responder as perguntas que eu estou fazendo. Quantas vezes a gente não se depara numa rua mesmo, numa loja, em qualquer local, em que um neto, um sobrinho está cometendo esse tipo de abuso. E a gente precisa corrigir isso. Me parece mais uma tremenda falta de educação e de respeito do que qualquer outra coisa. Abuso financeiro, absolutamente não se tenha dúvidas, não é? Apropriação indébita de recursos, comum, extremamente comum. Chega na casa uma pessoa com violência, o idoso sofrendo violência, e nós temos o tipo de abuso financeiro do cartãozinho que é guardado pelo neto, pela neta, pelo irmão, pelo parente, por qualquer pessoa, menos com uma pessoa idosa. E aqueles proventos são dela. Ela que tem um juízo de valor o suficiente para entender o que é que ela vai fazer com aquele dinheiro e como vai fazer. Né? Então a gente precisa também ter esse respeito, mas isso aqui também é extremamente comum. Negligência e abandono são omissões com relação aos cuidados essenciais que a pessoa idosa tem absolutamente que ter. Doutor, nessa situação, fazer o quê? Porque nós temos lá no sindicato todos os dias 2, 3. A gente chega já lá. A gente chega já lá. Tá? Eu também tenho muita essa preocupação, mas a gente chega lá. Então, omissão dos cuidados essenciais. É o banho que o idoso deixa de tomar porque o filho que tem a obrigação de cuidar não cuida e deixa para lá, acha que aquilo ali é extremamente comum. Ah, a mamãe ela não gosta não, mas perguntou à mamãe se ela quer tomar banho. São os cuidados essenciais, é o horário do remédio que precisa ser bem acertado, bem ajustado, é o horário de levar ao médico, é o dia e a hora de levar ao médico para o atendimento, e tantas outras coisas que ocorrem no dia a dia. Bom, e aí a gente vem na primeira situação que é destacada também em relação ao estatuto do idoso, que é rede de proteção. Nós não somos absolutamente nada se nós não tivermos uma rede de proteção. Essa rede de proteção se dá dentro do ambiente familiar, óbvio, né, a proteção pelos filhos, uma rede de proteção com relação aos vizinhos e amigos. O idoso também precisa estabelecer essa rede de proteção, até por uma questão de interação social, mas o mais importante é a rede de proteção institucional, que diz respeito à atuação conjunta com os profissionais de saúde, educação, segurança pública e de justiça
para responder com eficiência nos casos de denúncias. Bom, quando a gente fala em violação de direitos, a primeira situação que a gente constata é o papel do CREAS. Vou tentar enxugar um pouco em relação a ele. Violações de direito, CREAS. Antes dos CREAS, nós temos a rede de proteção básica, os CRAs aí, no âmbito da assistência social, as UBSs e outros órgãos em relação à atenção primária da saúde. Tá? Qual é a principal função dos CREAS? A principal função dos CREAS é oferecer um suporte psicossocial, tá? Em idosos em situação de violação de direitos. O CREAS tem um papel de fomentar essa rede, acionar toda a rede de proteção socioassistencial, para que essa rede haja diante daquele caso e, uma vez agindo, aquelas violações de direitos sejam debeladas. Como uma série de coisas que estão na tipificação nacional, mas não necessariamente na resolução do CNAS, né? A vou deixar para o final, ninguém vai me... Poxa, eu estou falando sozinho. Ninguém sabe da CNAS? Tá bom, não vou dizer também não, viu? Tá? Suporte. Ele vai identificar os casos, o CREAS vai identificar os casos, vai receber essas denúncias e vai registrar as informações referentes ao idoso. Tá? Mas a principal coisa que vai ocorrer em relação aos CREAS se chama uma coisa em que absolutamente todo órgão público deve ter. Todo. Quando a gente fala em pessoa idosa, todo órgão público tem a obrigação de ter. Qual é? Acolhimento e escuta qualificada. Se não houver essas duas coisas, imagina uma pessoa que é vulnerável por natureza, não é? E que já vem mais ainda vulnerável em relação a uma violação de direitos que ocorreu por ela, e ela não é bem acolhida, e ela não é escutada. Isso é um fator extremamente importante. Tá? Eu sempre costumo contar essa história, quem me conhece um pouco, eu vou condensá-la bastante agora. Eu era promotor criminal, e foi muito tempo, na época que o processo... Eita, não vou dizer não, né? O processo era físico, eu estava com uma pilha desse tamanho de processo, minha porta estava aberta, passa uma senhorinha pela porta aberta e fala: "O senhor é o promotor?" Eu digo: "Sou. O senhor queria falar com o senhor?" Eu disse: "Pois não." A senhora que se sente. Então ela começou a contar uma historinha para mim, que começou o batizado dela até aquele dia de ontem da formação de direitos, né? Claro que eu estou brincando, né? E como é uma pessoa idosa, a gente gosta de conversar muito, né? Eu estou me imaginando um pouco mais idoso mesmo, que gosta de conversar muito também. Então ela começou a conversar e eu fiquei, isso foi uma das maiores lições da minha vida, eu digo isso sempre. Eu comecei a conversar com ela e ela falando, e eu olhava para a pilha de processo que não diminuía, né? E olhando para ela, e ela conversou, e ela chega uma hora que ele dá um start, né? Faz: "Poxa, tem algum propósito nisso?" Então eu parei tudo, né? De fato, e comecei a me concentrar na história dela. Ela contou vida e obra da vida dela a respeito de vários aspectos familiares e dá um pouco de angústia que ela estava sentindo em relação aos filhos, enfim. E aí, depois de uma hora que ela conversou, eu parei e disse: "Tudo bem, eu entendi perfeitamente. O que é que a senhora gostaria daqui da gente do Ministério Público?" Essa pergunta é chave. O que é que a senhora gostaria agora? "Bom, doutor, eu vim falar com Júlia." Isso é perfeito. "Júlia, essa outra sala aqui, a senhora pode sair aqui nessa outra sala." Ela saiu, levantou, deu um sorriso desse tamanho, né? Olhou para mim e disse: "Muito obrigado." Eu disse: "Por nada." Eu troquei 2 palavras com ela, né? 2 palavras. Eu perguntei o que é que ela queria e disse: "Muito obrigado", né? Além da orientação que disse que Júlia era outra, que Júlia era uma servidora, queria fazer o atendimento dela na promotoria da cidadania.
E com 5 minutos ela entrou na sala de Júlia e disse, eu fiquei pastorando, como a gente diz lá no Ceará, né? Fiquei mesmo pastorando. Entrou na sala, conversou com a Júlia, passou de novo, deu um sorriso. Tchau, doutor. Tchau. Então foi uma das grandes lições da minha vida. Eu encontrei uma senhora que veio extremamente preocupada na minha frente, contou para um completo estranho toda a vida dela, tudo aquilo que ela estava passando, as angústias que ela tinha. Eu ouvi e ela saiu extremamente feliz, pelo menos pelo sorriso que ela deu. Ela saiu extremamente feliz e aliviada porque alguém a escutou. Né? E eu vi o quanto eu não tinha perdido meu tempo, mas pelo contrário, eu ganhei uma grande lição de vida em que 15 anos depois, praticamente, eu estou contando para vocês aqui, que servem muito de exemplo para a minha atuação. Quantos idosos eu recebo lá que não são da área de minha atribuição e eu sento, escuto, elas falam, conversam, contam vida e obra, quando termina, só olha, também nem aqui não. A senhora vai procurar o órgão tal. Tá certo? A senhora quer que eu faça um ofício, quer que eu não faça? Como é que a senhora quer ir até mim? Não, doutor, tá joia, tá ótimo, não sei o quê, às vezes me dão um abraço e vão embora na maior simpatia do mundo, da mesma forma que chegaram. Então, essa é uma preocupação que a gente precisa ter, uma escuta extremamente acolhedora, entender que a pessoa que está ali tem uma necessidade de falar com você, de conversar determinados aspectos, e ela muitas vezes não encontra um espaço dentro da própria casa. Isso é terrível. E confia a você aqueles segredos, aquelas situações. E a gente precisa ter um ouvido muito bom para escutar sem julgar e sem dizer absolutamente nada. 2 palavras. Eu escutei, ponto. Não julguei, não disse nada, não fiz nada. Simplesmente perguntei qual era a necessidade dela, ela me disse e a gente faz um encaminhamento. E vocês não têm ideia do quanto isso modifica a vida das pessoas. Acolhimento e escuta qualificada, os encaminhamentos eu acabei de falar, né? Direcionar o serviço de saúde quando necessário, direcionar o serviço jurídico, as delegacias, a defensoria pública, se fizer necessário, e monitorar os casos para prevenção. Então, quando a gente fala que os CREAS precisam acionar toda a rede, também está nesse ponto o sentido de os casos de prevenção precisam também ser acionados, a proteção básica e a atenção básica à saúde precisam ser acionados para monitorar aquela família e, uma vez monitorada aquela família, aquele tipo de agressão ou de violação de direitos não volte a ocorrer. Dentre outras medidas que, por exemplo, podem estar a cabo do Ministério Público também, que são medidas protetivas, vou deixar para o final. Então, o CREAS precisa estabelecer parcerias com as delegacias, com os sistemas de saúde, sistemas de justiça, com uma ação absolutamente coordenada. Quando a gente fala, por exemplo, em atendimento pelas delegacias de polícia, nós estamos falando basicamente dos mesmos aspectos. O idoso, quando chega vítima de violência dentro de uma delegacia de polícia, primeiro, a prioridade precisa ser absoluta em relação a eles, mas mais ainda, haver uma formalização da denúncia com o registro dos boletins de ocorrência. Tá? A gente sabe que as delegacias estão assim, tem muito serviço, mas a gente precisa fazer uma escuta qualificada dentro das delegacias e principalmente com relação aos registros dos BOs. Isso é fundamental. Olha, como é que a gente convence a governadora, por exemplo, a criar uma delegacia do idoso aqui? Qual é a primeira pergunta que vocês, gestores, fariam a quem está fazendo essa sua pergunta? Essa pergunta. Oi? Quais são os números? Quais são os dados? O que é que você tem para me convencer em dados de violência em relação à pessoa idosa? Oi, se eu não tenho os dados estatísticos, qual justifica uma despesa pública de tamanho monta a criação de uma delegacia com todo um suporte que tenha
tem ao entorno dela, né? Viaturas, agentes, delegados, escrivães, comissários de polícia, né? Toda uma despesa em relação à estrutura de uma delegacia, em que essa delegacia tem um número mínimo de atendimentos em relação a pessoas idosas, que são vítimas. Então, os nossos números, os números que são dados em relação aos atendimentos dos CREAS, os atendimentos do Ministério Público, os atendimentos de todos os órgãos envolvidos na rede de proteção à pessoa idosa, precisam ficar absolutamente registrados em qual tipo de violência e encaminhados para as delegacias de polícia para a devida apuração. Nós estamos falando do direito do futuro. Se a gente não tiver os números e que esse tipo de violência, esse tipo de crime seja combatido de uma maneira eficaz, nós estamos simplesmente relegando a pessoa idosa a um papel secundário no sistema, nesse sistema social. E nós estamos querendo justamente reverter isso, se é que isso existe. Que eu creio que não. O idoso sempre teve e sempre terá um papel extremamente importante na sociedade. Nós devemos o que nós somos hoje das pessoas que desbravaram absolutamente, construíram a sociedade lá atrás. Nós estamos vivendo um reflexo de uma sociedade que foi construída lá atrás. E geralmente essas pessoas que a construíram são pessoas idosas hoje, com a experiência e uma vastidão de coisas para nos contar e nos ensinar que precisam toda a importância da juventude de hoje e de nós que ainda não nos enquadramos em relação como idosos, mas que estamos galgando isso, não é? Eu, pelo menos, quero correr, porque eu sempre digo isso, meus 120 anos e bastante lustro, né? Se Deus não for muito generoso comigo, se Ele quiser estender para os 150, a gente vai, não tem problema absolutamente nenhum. Eu sou bom, eu vou querer morrer jovem? De jeito nenhum. Eu quero ter muita história para contar ainda. E alguém para me ouvir. E alguém para me ouvir, perfeito. Né? Então, a descrição, registro de ocorrência literal, a descrição detalhada da situação e identificação dos envolvidos, né? O recolhimento de provas, isso é muito importante, a delegacia sempre tem que ter esse cuidado, e tem, tomada dos depoimentos e laudos médicos, se forem necessários, e a apuração das devidas responsabilidades, né? Naquele binômio que a gente sempre fala, autoria e materialidade delitiva, né? Ou o contrário, né? Materialidade e depois autoria. Se for o caso, as delegacias também podem, os delegados de polícia também podem fazer um pedido judicial de medida protetiva, geralmente para afastar o agressor do lar. Isso é muito importante, nós temos aí esse instrumento na Lei Maria da Penha, que é amplamente realizado, mas em relação ao homem, por exemplo, que é vítima de violência, a gente não tem visto isso nas delegacias, Amanda. É algo que a gente precisa construir também. Né? Afastamento do agressor do lar. Se tem um agressor que vive com um idoso, esse agressor pode e deve ser afastado de dentro do lar através de uma medida de proteção, estabelecido lá no artigo 43 e 45 do Estatuto do Idoso. Tá? Bom, o atendimento, da mesma forma, precisa ter um ambiente respeitoso e acessível, né, para o idoso, uma escuta atenta e, mais importante, uma orientação clara para ele sobre os seus direitos e sobre os próximos passos que ele deve seguir. Papel da Polícia Militar. Bom, uma resposta imediata às situações de risco, né, acionados através do número 190. Garantia de uma segurança do idoso e contenção do agressor nos casos de prisão em flagrante. Há sim possibilidade de prisão em flagrante, por basicamente todo crime. Principalmente, por exemplo, no caso de maus tratos, em que ele se perpetua no tempo.
Questão do patrulhamento, a presença de maior incidência de áreas de maior vulnerabilidade e de cometimentos do crime. Como é que a gente sabe disso? Como é que eu sei quais são as áreas de maior vulnerabilidade em relação à pessoa idosa que estão sendo cometidos os maiores crimes contra ela? Se eu não tenho estatísticas. Se a gente não está conseguindo acessar absolutamente toda a rede. Se todo esse ciclo não está se fechando. Então a gente precisa começar a verificar isso. Né? O encaminhamento à vítima à delegacia para registrar a ocorrência. Também a Polícia Militar deve fazer. Também deve comunicar ao CREAS, ao CREAS e a outros serviços de suporte complementar, seja também comunicar às UBS, mas basicamente ao CREAS, para que o CREAS consiga articular toda a rede de proteção social, atendimento psicológico, principalmente para a pessoa idosa, e fazer um relatório detalhado do BO que a própria Polícia Militar registra, tá? Com o atendimento realizado para subsidiar as investigações da Polícia Civil e os acompanhamentos que devem ser feitos. E aí eu respondo a sua pergunta. Agora, o que é que a gente precisa fazer? Bom, primeira coisa, articulação entre os órgãos. Articulação. Sem articulação, cada um trabalhando compartimentadamente, em cada qual na sua esfera de atribuição. Ali, não, mas eu fiz o teu. Certo, tu fez o teu, isso foi bom. Mas vem cá, você comunicou aos outros órgãos que os outros órgãos precisam também fazer aquilo que é da competência deles? Não, do competente, então, tu não fez o teu papel. Se o seu papel, na hora que você encontra uma violência contra a pessoa idosa, for só simplesmente agir compartimentadamente, eu fiz um atendimento ali, pronto, acabou, já resolvi o meu problema. Não, você não resolveu o meu problema, você criou um problema maior. No instante que você não articulou, não comunicou a toda a rede, ou pelo menos ao CREAS, para que o CREAS faça essa difusão desse atendimento ao idoso. A comunicação aos outros órgãos, para que os outros órgãos comecem a agir em rede e esse atendimento seja dado absolutamente por todos os órgãos de proteção envolvidos da pessoa idosa, ou você simplesmente se limitou a agir compartimentadamente, sem dar o menor valor absolutamente àquela pessoa que você está procedendo ao atendimento. Isso é grave. Muito grave. Muito. A gente não age sozinho. Em absoluto. É por isso que eu perguntei ao senhor, veja, tudo que acontece com os idosos, na maioria das vezes é crime de proximidade, em casa. Neto, filho, nora. Então a gente tem esse problema. Comunicar ao CREAS. Comunicar ao CREAS. Não é nem comunicar. Comunica ao Ministério Público. Porque antes de tomar uma providência, tem que conversar com eles. Certo. Essa conversa. Conversar com a família. Mas vai depender do tipo de violação de direitos. O que mais tem acontecido é violência financeira. Violência financeira. É para matar mesmo, sagrado. Eu entendo. Olha, é um trabalho articulado. Não adianta simplesmente o PROCON fazer o trabalho dele. Não adianta o Ministério Público compartimentadamente também fazer o trabalho, Secretaria de Saúde, STSDH, todos os órgãos fazerem e não haver uma reunião de toda essa rede para deliberar a respeito daquele caso, cada um na sua esfera de atribuição, o que é que a gente vai fazer e se criar uma espécie de protocolo de atendimento geral. A maior dificuldade que a gente vê, por exemplo, enquanto Ministério Público, é ver, por exemplo, que essa rede não se comunica. Quando a gente encaminha uma notícia de violação de direitos referente à pessoa idosa, e essa notícia de violação de direitos não tem uma resposta para mim, por exemplo, ou para os demais órgãos da rede,
Como é que eu vou saber se a Secretaria de Saúde agiu naquele caso e o que é que a Secretaria de Saúde fez? Mas, por exemplo, a Secretaria de Saúde pode detectar um outro sistema que envolva a SDH. Se ela agiu somente com relação à saúde, o que é que ela fez? Ela resolveu parcialmente um problema. Ela caminhou para a SDH, para aquela outra parte da situação. Sofreu vítima de violência física, joia. Vamos lá, a Secretaria de Saúde pegou, detectou na UBS, levou, fez o laudo médico e tal, soltou o idoso de novo. Fez o quê? Nada, perpetuou a violência. Perpetuou. O idoso vai voltar para onde? Vai voltar para o mesmo lugar em que ele sofreu a agressão? Está lá um agressor dentro da casa de novo. E agora? Oi, acionou o CREAS? Articular atendimento psicológico à pessoa idosa? Se a mulher acionou a delegacia da mulher com a medida protetiva, Amanda, de afastamento do lar, do agressor, ele está precisando de um acompanhamento, por exemplo, do serviço de atendimento domiciliar, se for o caso, está precisando de fisioterapeuta, ele está precisando, por exemplo, de uma assistência da gerência de nutrição da saúde, um acompanhamento. Se é vítima de maus tratos, o primeiro sintoma de maus tratos, o que é? Desnutrição, ou seja, ele está morrendo de fome. Segunda coisa, qual é? Desidratação. Como é que a gente vai detectar isso? Gerência de nutrição, vai lá e faz o exame. 2, exploração financeira, está o combo perfeito aí. Crime de maus tratos, polícia. Tá? Amanda? É exatamente isso que eu queria pontuar. Que esse seminário seja um embrião para a gente começar a criar um fluxo de atendimento na proteção da pessoa idosa. É exatamente isso que o senhor falou. As coisas são instantes e elas são cada um no seu setor ali, mas não se conversam. Né? É diferente, por exemplo, da criança e adolescente, que a gente já tem mais ou menos um fluxo, a gente já tem um conselho tutelar, a gente já tem um convite e as coisas fluem melhor. Né? Porque justamente por a pessoa idosa, no âmbito de violência doméstica, ela se assemelha muito àquela mulher que tem uma relação abusiva. O idoso, para poder sair dessa situação, ele precisa primeiro de um trabalho de fortalecimento e convencimento de que ele precisa sair daquilo. Porque muitas vezes, e a maioria das vezes é assim, é a vulnerabilidade, por depender de um neto, por depender de um filho, por saber que pela idade dele, a mulher, ela pode ainda sair do ciclo, mas como é que uma pessoa idosa, que a cada dia a idade avança, ela vai ficando mais dependente, mais vulnerável, como é que ela vai sair daquilo? Então, essa rede, esse fluxo que precisa ser criado, para, por exemplo, dizer, a gente vai primeiro conversar com a família. Não tem mais do que o âmbito doméstico conversar com a família, porque a violência já está acontecendo. Ela precisa ser externalizada, e esse é o objetivo da Lei Maria da Penha e do Estatuto do Idoso, é jogar luz na violência doméstica, jogar luz dentro de casa e dizer agora, a violência dentro de casa, ela não é mais privada, ela é pública. Isso. Portanto, ela precisa ir ao CREAS, ela precisa ir à delegacia da mulher, mas esses órgãos precisam de quê? De um fluxo, para eu saber que quando acontecer aquilo ali, eu posso procurar o CREAS e dizer, eu preciso de um psicólogo para fortalecer essa idosa, porque na nossa experiência, enquanto delegacia da mulher, o que é que acontece? Muitas vezes o parente vai dar, olha, minha avó está sendo vítima de violência, mas ela não quer denunciar. Ou seja, é um caso clássico de que esse idoso precisa, antes de tudo, de fortalecimento. Perfeito. E antes de chegar ao caso de polícia, é um caso de apoio e uma equipe multidisciplinar. Então, que esse seminário seja, de fato, um embrião, uma semente, para a gente começar a criar uma câmara técnica, algo que possa criar esse fluxo e estreitar, nós que fazemos parte da rede, estreitar esse laço, para que a gente possa realmente efetuar essa proteção. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é uma pergunta. Em relação às medidas protetivas que o senhor falou do idoso homem, né? Da Lei Maria da Penha, a gente aplica a mulher. O senhor falou do idoso homem, a gente aplica do artigo 43 e seguintes do Estatuto do Idoso.
isso pode ser representado pela autoridade policial? Sim. Ou isso é só registro? Não. Nós temos duas formas. E aí, eu vou dar um exemplo geral, porque eu estou vendo o pessoal do SAMU ali, meio angustiados. Poxa, não falaram com a gente? Eu vou falar. Tá? O pessoal da Secretaria de Ordem Pública também. Né? Então, vamos. Bom, eu vou só voltar um pouquinho e eu chego já no pessoal que está angustiado. O envolvimento da sociedade, a gente precisa estimular essa rede, não de denuncismos, mas de denúncia de fato para casos em que haja violência contra a pessoa idosa, e aí é um sistema de conscientização da própria população nesse sentido. Né? Trabalhar, por exemplo, nas escolas públicas, eu acho que a Secretaria de Educação tem um papel assim, fundamental nesse sentido, na questão da formação das nossas crianças e adolescentes em vistas a esse futuro e de conscientização já também deles e dos adultos da importância da proteção à pessoa idosa. Afinal de contas, nós seremos idosos amanhã e eles, todos nós seremos idosos amanhã. Né? Bom, eu vou dar um exemplo agora, tá? Que a gente vai abarcar aí absolutamente tudo. Ou pelo menos a gente vai tentar, eu vou ter essa petulância de tentar fazer isso agora. Nós temos alguns casos, por exemplo, vamos considerar uma pessoa idosa em que ela é vítima de violência, tá? De maus tratos. Ela não tem filhos, que é o primeiro momento, né? Está lá na Constituição, dever do Estado, da sociedade e da família, cuidar das pessoas idosas e tal, dever dos filhos, cuidar dos pais, quando na velhice e enfermidade. Então, essa pessoa idosa, ela não tem filhos, e a segunda coisa que a gente pergunta é, ela tem uma família substituta, alguém que possa substituir esse papel de filhos? Não, também não. Ela não tem uma rede de proteção familiar e ou da sociedade que a gente possa fazer com que ela se adeque a uma nova perspectiva. Ela é acamada, por exemplo. Opa, nós temos um problema agora. Como é que uma pessoa acamada vai cuidar de uma casa do dia a dia, dos aspectos do dia a dia, do seu cotidiano? Ela não tem autonomia, ela é acamada. Precisa de um suporte de um terceiro para executar as tarefas do dia a dia, apesar dela ser lúcida. Tá? Bom, ela se nega a sair da casa. Ela se nega a ir para uma instituição de longa permanência para idosos. Eu não vou, porque eu não vou. Eu não quero, eu vou sair da minha casa, eu já moro aqui não sei quantos anos. Sim, mas a senhora não tem suporte familiar de absolutamente ninguém. Quem vai cuidar da senhora? Se a senhora precisar ir no banheiro, como é que a senhora vai fazer? Como é que nós vamos fazer? E agora? Estamos uma pessoa lúcida dentro do seu próprio lar, casa, o asilo inviolável do indivíduo. E agora? Bom, a gente tem duas propostas aí. A primeira delas, o artigo, eu confundo um pouco, mas ela é do 43. O artigo 43, ele diz o seguinte: o Ministério Público, né, ou a requerimento de terceiro, no caso aí pode ser o delegado de polícia, pode aplicar medida protetiva. O Ministério Público diretamente, ou o Ministério Público dá um parecer numa medida protetiva que é judicializada. Então, se o Ministério Público diretamente, significa dizer que eu, como promotor idoso, eu posso aplicar uma medida protetiva diretamente a uma pessoa idosa. Ou posso fazê-lo junto ao Poder Judiciário, ou dou um parecer no Poder Judiciário quando um terceiro requer essa medida protetiva. A medida protetiva qual é?
Pode ser abrigamento, temporário ou definitivo, na instituição congênere. Pode ser afastamento do agressor do lar. Pode ser encaminhamento a hospitais, redes de saúde de uma maneira geral, e outras que porventura se possam fazer necessárias. Certo? Então, o que é que a gente faz em geral? Eu aplico diretamente a medida protetiva. Isso é uma prática, por exemplo, que no estado de Pernambuco é comum. A promotoria, por exemplo, idoso de Recife faz essa aplicação direta. Raramente a gente pede ao judiciário. Faz a aplicação direta da medida protetiva, e aí o que é que a gente faz? A gente diz assim: olha, eu estou determinando que o CREAS se dirige até o local da idosa. Claro que eu estou embasado em vários relatórios de equipe de saúde, do CREAS, do CRAS, gerente de nutrição. Então a gente tem assim, um procedimento que é bem recheado em relação a essa medida, e eu digo, olha, ela é lúcida, ela pode decidir a respeito dos aspectos da vida dela. No entanto, se eu deixar ela decidir esse aspecto da vida dela, ela vai morrer. Ou eu estou mentindo? A questão da mobilidade é muito forte nisso aí. E os filhos que interditam os pais? Vamos lá. Nós vamos ter uma medida. Então, se a gente não aplica essa medida, essa idosa vai falecer, ou ela vai ter um grave problema de saúde. Então, o direito à vida dela se sobrepõe ao poder de decidir dela, com uma teimosia, muitas vezes. Não é? Às vezes ela nem consegue decidir. E aí a gente aplica a medida protetiva. Do mesmo jeito. Tá? Quando ela consegue decidir, o que é que eu faço? Bom, aplico, diga ao CREAS, olha, se dirijam até o local, articule com a rede de proteção, se dirijam até o local e acione os nossos amigos do SAMU, que são especialistas em levar as pessoas ao hospital, façam uma avaliação, e aí eu já encaminho diretamente para o hospital. Pega na casa e caminha diretamente para o hospital. Tá? Primeiro fator, convencer a idosa. Convencer a idosa a dizer para ela, bastante claro, se a senhora ficar aqui, a senhora vai morrer, a senhora não tem suporte. A senhora vai morrer de sede e de fome, no mínimo. Pega a idosa, SAMU, suporte do CREAS, suporte da pessoal da ordem pública, nos ajuda muito também nesse sentido. A Guarda Municipal geralmente vai também. E o pessoal na equipe da saúde. Encaminha-se diretamente essa pessoa para o hospital, faz uma avaliação médica e nutricional dela, para saber quais são as enfermidades que ela tem, como é que está o score corporal, se ela está em situação de desnutrição ou de desidratação. E aí do hospital, quando o médico dá alta ou quando não precisa do internamento, essa pessoa é colocada numa instituição de longa permanência para idosos. Tá? Geralmente o diretor da instituição, ele organiza a questão das finanças da pessoa idosa e tal, e fica ali com ela. Uma pessoa lúcida não tem essa necessidade. Certo? Então, geralmente a gente faz isso. Quando não é uma pessoa lúcida, basicamente o procedimento é do mesmo jeito, a diferença é que a gente tem apenas o consentimento dela, da pessoa, para poder ela se dirigir ao hospital e ir para a ILPI. Então a gente aplica diretamente a medida. Com relação ao afastamento do agressor do lar, por exemplo, aí é uma medida um tanto quanto mais restritiva, a gente pede ao Poder Judiciário. Quando não, às vezes a gente conversa com o próprio agressor e diz, está na hora de tu procurar um lugar para ti, e o cara às vezes se convence, a pessoa às vezes se convence e sai do lar. Às vezes o agressor não mora dentro da própria residência com a vítima.
mora fora e a vítima está lá abandonada, o idoso está lá abandonado, e a gente não tem necessidade dessa medida. Questão dos cartões. Então, como é que a gente faz para tomar o cartão? Não precisa tomar cartão de ninguém, não. Se dirige ao banco, a gente faz o ofício no banco, manda cancelar o cartão e emitir outro no nome da pessoa idosa, ela vai lá no banco, pega o cartão, registra uma nova senha, pronto, está resolvido. O terceiro ficou com um pedaço de plástico na mão. Certo? Irretorquivelmente, a gente manda para as delegacias de polícia para apuração. Tem caminho para a central de inquéritos daqui de Caruaru e a central de inquéritos caminha para as delegacias de polícia para apuração. Certo? Então, basicamente, por exemplo, a aplicação da medida protetiva nesse papel em que o idoso está em situação de risco ou de vulnerabilidade social, a aplicação da medida protetiva pelo Ministério Público dessa forma. Claro que não impede de terceiro ingressar com essa medida protetiva, e aí precisa ser judicialmente, e essa medida protetiva ser acatada pelo Poder Judiciário, e o Poder Judiciário também determinar essa medida. Né? Mas é raro. Aqui nós tivemos uma experiência anterior de que o promotor ingressou com a medida protetiva, o Judiciário pegou, dizendo, você pode ingressar, fazer diretamente a medida protetiva. Né? E de fato está na lei isso, bem claro. Acho que o promotor, com a questão de cautela, tentou ingressar e o Judiciário, pelo que eu me lembro bem, rejeitou a medida e disse, você ingressa com a medida por você mesmo. Pode ser feito dessa forma. Então a gente vem fazendo dessa forma. Raros os casos em que a gente aplica a medida protetiva. Por quê? Geralmente a gente procura articular absolutamente toda a rede para que haja um convencimento em relação às situações que estão ocorrendo dentro do ambiente familiar. Tá? Seja um atendimento, e aí é feito atendimento psicológico, encaminha aos serviços da própria tipificação nacional e tem surtido efeito. Tá? O próprio CREAS tem também feito um trabalho muito esforçoso nesse sentido, né? Os CRAs também, a gente caminha, por exemplo, e aí vocês veem um pouco do papel do Ministério Público, eu prometo que eu encerro aqui. A primeira situação que a gente vê, antes de abrir o procedimento, a gente tem um instrumento chamado notícia de fato. É aquela notícia que chegou para a gente de forma anônima, ou então alguém foi lá e falou alguma coisa, ou através do Disque 100, e que essa pessoa comunicou o fato de que um idoso está em situação de violação de direitos. A gente vai instalar um procedimentozinho chamado notícia de fato, e aí a gente faz três coisas. Primeiro, eu assumo o núcleo do PEVI. Nós temos um núcleo aqui chamado PEVI, que é o núcleo Luiz Gama. Foi implantado implantado pela Prefeitura, através de um programa do próprio Ministério Público, protocolo de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Esse núcleo foi ampliado para outras pessoas vulneráveis também, mas basicamente aí pessoa idosa. Então a gente manda essa notícia de fato, aquela denúncia para o núcleo do PEVI, eu mando também para o CRAS, para que o CRAS me responda se aquela área é referenciada ou não, e se o CRAS, se for referenciada, que eles me mandem um pequeno relatório daquele referenciamento. E mando também para a Edson, cadê ele? Correu. Edson correu, tá vendo? Chega pra gente também no CIDH. Chega pro CIDH. Manda muito. Eu estou mandando, na verdade, direto pro CIDH. Não diga nada a ninguém, não, viu? E a gente manda para a saúde, tá? Para que a saúde também ingresse nessa rede. Então, quando os relatórios chegam para a gente verifica se é uma denúncia que de fato tem alguma procedência e a gente instala um procedimento administrativo, ou se ela não tem nenhuma procedência, a gente arquiva de plano. O mais das vezes às vezes é briga de filhos. O
Um filho cuidava, que é comum. Um filho cuidava, não, quer dizer, não cuidava direito, o outro irmão vai lá e faz, não vai ficar mais com a mãe não. A mãe vai morar comigo, pega, leva a mãe e vai morar, a mãe vai lá, fica morando com o outro filho, bem tratada, tudo certinho, tudo bonitinho, o outro irmão inconformado. E essa vida aí é grande, viu? E exatamente, aí vai denunciar na ouvidoria do Ministério Público, e aí quando a gente pede os relatórios vêm, ó, está bem tratada, a idosa está ótima e tal, não tem violação de direitos, em princípio, a gente arquiva o procedimento. Isso nada impede também que, por exemplo, a gente possa reabrir diante de novas denúncias. Quando tem violação de direitos, a gente amplia esse leque, abre o procedimento e a gente vai e encaminha já agora para o CREAS, né? Então, violação de direitos, a gente encaminha para o CREAS, a gente encaminha para a gerência de nutrição, quando se trata de maus tratos, vamos já gerência de nutrição, e a gente encaminha também para o INSS, para saber se tem empréstimos consignados, blá blá blá, aquela coisa todinha, como é que está a renda daquela pessoa idosa, quando a gente tem algum indício de que há uma exploração financeira. Geralmente o maus tratos vem associado a uma exploração financeira, então a gente puxa as duas pontas. E aí, quando eu preciso às vezes de uma complementariedade, eu peço que a nossa analista ministerial, né, uma psicóloga do núcleo técnico do Ministério Público, se desloca ao local, ou então até o assistente social, para que elas verifiquem aquela situação e produzam um relatório para a gente também. Então, com base nesses relatórios, o que é que a gente faz? A gente verifica o que é que foi produzido por toda a rede, se há uma articulação e se aquela violação de direitos foi de fato debelada ou não. Se a violação de direitos foi debelada, ótimo, a gente arquiva o procedimento. Se não foi debelada, o que é que a gente tenta fazer? A gente tenta fazer uma reunião com a rede. Tá? O que é que está acontecendo? Vamos lá, vamos discutir agora entre todos nós, 5 minutos. Vamos discutir entre a gente o que é que está acontecendo para a gente chegar a um denominador comum. E aí, geralmente, a gente consegue avançar muito nas nossas reuniões. Certo? É só uma questão de apresentar denúncias que chegam principalmente no CREAS. Muitas denúncias através do Disque. Uma dificuldade nossa é a questão da ausência de informações básicas. Certo. Eu digo, qual a denúncia? A entrada de denúncia é violência identificar. É muito complicado, como a colega trouxe, porque muitas vezes o próprio idoso se nega a dizer qual tipo de violência. Quando chega, mais ou menos, é psicológica, é financeira, sim, a gente consegue se preparando para poder argumentar e abordar o idoso, né? Ou então os vizinhos, porque muitas vezes só chega violência a identificar. Quando a gente chega lá, começa a conversar, não está tudo bem. Tá tudo bem. Né? Então, assim, eu tenho muitos serviços da própria denúncia. O próprio denunciante não traz tanta informação, mas são coisas básicas. Outra coisa, muitas denúncias chegam com. A gente presenciou a violação do filho batendo no idoso, alguma coisa. E assim, as pessoas poderiam ter um treinamento para, nessa própria denúncia, orientar o denunciante a, na hora, ligar para a polícia. Porque quando a gente chega lá, é muito complicado do idoso denunciar o filho. Sim. Entendeu? E quando a violência, você percebe a violência na hora e aciona os órgãos competentes, o flagrante pode ser na hora e pode evitar danos mais severos ao idoso. Né? Então, assim, a gente poderia, como a colega disse, né, reunir aquele para também abrangir. Porque... Nós temos aí, então, mais um ponto, Amanda, para o nosso protocolo, né? E eu acho que eu vim também, justamente aqui, com esse objetivo. A gente sentar depois, criar um protocolo de atendimento em relação à pessoa idosa. Eu acho que isso é fundamental. Essas denúncias que vêm desprovidas, por exemplo, de novas informações, é o que a gente tem também. Eu encaminho para os órgãos, eu encaminho exatamente da mesma forma que eu recebo. Muitas vezes as pessoas não sabem, não conseguem expressar direitinho o quanto precisar, endereços, os nomes, às vezes
nada. E a gente vai naquela história da tentativa mesmo. Não é? Encontrou, ótimo, vamos ver o que é que a gente consegue verificar. Se não, infelizmente, a gente fica naquele limbo, né? Naquele limbo da angústia em relação ao que a gente pode fazer e aquilo que a gente de fato está constatando ali. Mas aí, ao menos, existe algo que eu acho que é pedagógico, que se chama a presença do órgão público acompanhando. Então, existe uma certa inibição em relação ao órgão público, em relação ao agressor nesse sentido. Certo? Pelo menos assim, a gente acha que acontece. Né? Claro que cada caso é um caso, a gente não tem como... Mas, sim. Doutor, eu faço 2 questionamentos. Eu vejo assim, sabe? Eu vejo a nossa rede, né? Eu tenho dito isso também no Estado. A nossa rede ainda é muito enfraquecida. E eu acho que enquanto a gente discute política e a gente não trabalhar a questão da rede, fortalecer a rede de atendimento às políticas públicas, a gente vai levar para o campo. Eu vou dizer o exemplo do senhor. Como é que pode eu dizer assim, não, o CRAS faz esse papel, né? O CRAS é a entrada de porta da comunidade, e eu, meus longos anos, quase 12 anos no CRAS, aí tudo era para o CRAS, Ministério Público, para o CRAS, não sei quem, PTU, CRAS, mas das quantas? CRAS. Agora o CRAS tem um território imenso, com meia dúzia de funcionários dentro, para dar conta do mundo. Aí eu digo, meu Deus, eu agora mesmo estou sentadinha aqui estudando, né? Aí em relação à saúde, bem, eu fui dar uma palestra, né, que fala da violência institucionalizada. Eu dei uma palestra lá no auditório de uma UPA, de um certo lugar, de uma cidade por aí. Aí tem uma palestra bonita, falei das violências e tal, lá. Quando eu saio da recepção do hospital, me deparo com 3 pessoas idosas. Aí fui fazer uma entrevista. Quantos anos a senhora tem? 83. E a senhora? 85. E a senhora? 80. Você não for atendida, não? Não. Faz 2h30 que nós estamos aqui e não foram atendidas. E cadeirantes. Então veja, é porque a rede está enfraquecida. O número de pessoas que trabalham ali não estão dando conta mais. E a população idosa está crescendo, o volume grande. Como é que o CREAS vai dar conta? Como é que o CRAS vai dar conta? Como é que a saúde, a educação vai dar conta de uma demanda imensa? E sem falar financeiramente também, né, que eu defendo minha classe como assistente social. Então, o agente de saúde está dentro do território, não faz o tanto que uma assistente social faz e tem um salário melhor, tem o SUS, tem outras coisas. Algumas coisas, por exemplo, me deram fortalecer essa rede, formar esse comitê primeiro, intersetorial, e fortalecer essa rede de serviços, a gente vai avançar. Eu concordo. Vejam, levanta a placa de 5 minutos de novo. Vejam só. Nós temos uma preocupação. Quando eu cheguei aqui em Caruaru, eu tinha uma preocupação muito grande de saber como é que essa rede funcionava de uma maneira geral. Né? Então, eu fiz sucessivas reuniões, eu não sei se estava desde o começo aqui, fiz sucessivas reuniões, por exemplo, com os secretários, no sentido de sensibilizá-los da criação de uma espécie de protocolo para cada secretaria, para que esse protocolo ficasse sempre à disposição dos servidores, que
para que não houvesse uma descontinuidade do serviço. Essa foi a nossa primeira preocupação. A segunda preocupação, fornecer um diagnóstico. E aí, por exemplo, o seminário aqui é em decorrência do diagnóstico, de um dos diagnósticos que a gente havia solicitado lá em 2022, né, que o Conselho veio muito com essa angústia, disse, olha, calma, primeiro a gente precisa saber como é que a gente faz. A gente só vai saber o que a gente vai fazer se a gente souber onde é que a gente está. Então, o diagnóstico é o primeiro passo pelo qual a gente vai entender, de fato, com números, não é? Conversando com as pessoas, entender a situação, para poder a gente ver quais são os passos que a gente vai seguir. Então, concomitantemente a isso, nós instauramos, por exemplo, um procedimento referente aos CREAs, com relação às condições as condições estruturais dos CREAs daqui de Caruaru. Não estou fazendo nenhuma crítica e longe disso, quem me conhece sabe, meu trabalho sempre foi voltado para uma única coisa, que se chama dialogar. A gente vai dialogando e vai tentando convencer as pessoas daquilo que é bom e que precisa ser realizado. Óbvio que também eu tenho toda a paciência do mundo, mas eu também esgoto a minha paciência, né? E até agora não se esgotou. Então, o que é que ocorre? Nós abrimos esse procedimento, nós escolhemos alguns dados referentes aos CREAs. Eu já conversei com os secretários referentes a uma possibilidade de se dividir os CREAs daqui. Nós temos 400 mil habitantes, quase, Caruaru. Não dá para ter 2 CREAs apenas. O número de CREAs aqui extrapola muito o que o Conselho de Assistência Social diz para o número de casos, por exemplo, só para citar um exemplo, de que cada profissional deve ter, não é? E da possibilidade de se ampliar o número de CREAs aqui. Concomitantemente a isso, nós fizemos uma outra coisa. Eu pedi um diagnóstico pelo próprio setor, pelo nosso núcleo técnico de assistência social, pedagogia e psicologia do Ministério Público, para fazer um diagnóstico a respeito de como é que anda as questões dos profissionais, dos CREAs daqui, e a questão da própria estrutura dos CREAs. Esse seminário foi extremamente valioso para a gente, enquanto instituição. Nós estamos partindo para o diagnóstico. Nós já encaminhamos para a própria Secretaria de Desenvolvimento Social, né, Direitos Humanos. Agora, sabe que isso vai separar, né? Isso é uma grande valia. Também já tinha sido uma ideia que eu tinha dado, não estou puxando brasa para minha sardinha, mas eu achava também que a Secretaria era muito grande, que estava na hora de dividir. Né? Como essa minha promotoria também é muito grande, que precisa ser dividida também pelo número de matérias que ela contém. Mas fica com os povos tradicionais. Oi? Fica com os povos tradicionais. Não, a tendência é ficar direitos humanos e separar outras situações que não tem muito a ver com a promotoria, né? E diante desse diagnóstico, nós encaminhamos para a secretária para que ela se pronunciasse a respeito desse diagnóstico. Foi dado um diagnóstico, como eu disse, extremamente valioso e ao mesmo tempo assim, bastante chocante. E o segundo momento agora é nós fazermos uma reunião com o prefeito. Ele não está por aí não, para ele me ouvir. Seu prefeito, vamos fazer uma reunião para a gente ver a respeito dos CREAs, para sensibilizá-lo nesse sentido, nessa possibilidade, já que o próximo etapa, né, vamos chamar assim, a próxima etapa do governo se avizinha, e dessa situação demonstrar a ele o que é que está ocorrendo, o que é que pode ser feito em termos de melhoria, porque essa melhoria não é necessariamente para a secretaria ou para o governo, ou por isso, né, porque o objetivo da gente é sempre em relação às pessoas que vão ser atendidas pelos CREAs e são dadas. Então, com relação, por exemplo, à questão do salário, nós temos 2 projetos de lei no Congresso Nacional para instituir o piso mínimo para os assistentes sociais, que ainda não foi votado. Se não me engano, um projeto de 2020, tem outro de 2022. Tá? Eu não sei se Recife, salvo engano, Recife já tem esse piso, salvo engano, me corrija se eu estiver errado. Certo? Então, assim, a gente vem trabalhando, tentando trabalhar com essa articulação junto com o governo local,
nessa sensibilização e, ao mesmo tempo, trabalhando com vocês, que são os profissionais, que estão diretamente ligados à rede de proteção à pessoa idosa, para que vocês nos digam como a gente cria esse protocolo. Como é que a gente consegue criar um protocolo de atendimento à pessoa idosa que sirva, e eu sempre penso nisso, que sirva de exemplo para o Brasil inteiro. O desafio é esse. Ora, eu posso chegar e fazer um protocolo sozinho? Jamais eu faria isso. Eu preciso conversar com quem está absolutamente lá na ponta. Eu não posso entender de SAMU se eu não conversar e ouvir as ideias que as pessoas que estão trabalhando no SAMU diuturnamente se deparam, quais são as deficiências e quais são as boas práticas que nós temos lá. Então isso se aplica absolutamente a todos os órgãos que são envolvidos no atendimento à pessoa idosa. E nós vamos fazer. Vocês vão sair daqui hoje com a minha palavra de empenho esse ano de 2025, quando o ano começar depois do carnaval, né, de fazer com que esse protocolo saia. E esse protocolo vai sair. Nós vamos puxar uma reunião para março, se Deus quiser, depois que o carnaval passar, e aí o ano começa, né? Se bem que como vai começar meio ano, porque tem um São João também, né? Se começa o ano aqui só começa aqui em julho, né? Depois de julho, mas aí ele vai começar um pouco mais cedo esse ano, depois do carnaval, e a gente vai sentar, nós vamos sentar todo mundo para a gente discutir absolutamente como é que a gente cria um protocolo para o atendimento de toda a rede de proteção para a pessoa idosa. Vocês têm esse compromisso mesmo, certo? Em relação, por exemplo, e aí eu me lembrei agora, a placa de 30 segundos subiu. Eu lembrei agora, nós encaminhamos no início do ano passado 2 projetos de lei para a Câmara Municipal e também para o prefeito. Na verdade, 2 projetos de lei, 2 leis, uma lei do Estado do Pará e uma lei do município de Belo Horizonte, falando sobre a questão da restrição de empréstimos para pessoas idosas, de proibir fazer esse empréstimo para pessoas idosas, residentes do Estado do Pará ou do município de Belo Horizonte, em que não tenha aquilo que não seja presencialmente dentro da unidade bancária e com a presença de um terceiro que seja da plena confiança da pessoa idosa, para restringir esses números de golpes, essas situações, essas questões. Nós encaminhamos na época para o presidente da Câmara daqui, para que, concitando ele a promover, se ele assim entendesse, promover esse diálogo dentro da própria Câmara de Vereadores aqui, senhor Roberto, e também para o próprio município, se entender também discutir dentro do próprio município e eventualmente enviar um projeto de lei para que essa discussão e uma lei fosse aprovada para o município de Caruaru. Eu não tenho resposta, até agora eu confesso a vocês, mas de todo jeito nós incentivamos essa prática e para servir de exemplo, claro que o município, a própria Câmara tem as autonomias dela, a gente não pode interferir nesse sentido, mas eu penso que seria de uma mais-valia para o município de Caruaru e que a gente conseguiria barrar aí esse grande número de empréstimos e de enganos aí que as pessoas idosas são levadas em relação à questão do dinheiro, né? Meu vizinho fizeram um empréstimo de 20 mil no nome dele. E ele é analfabeto. Extremamente ele não comum. sabe abrir conta, ele não sabe fazer nada disso. Quase que ele morre. Bem, gente, a mensagem final que a gente pode deixar aí em relação a isso, é esse nosso compromisso em relação à criação do protocolo. Podem contar comigo, eu preciso que vocês também me cobrem isso agora em janeiro. Por favor, agora em janeiro, que para dezembro eu não tenho mais escolha para nada não, senhor Roberto. E a mensagem final que a gente pode dizer é o seguinte: proteger idosos é uma responsabilidade coletiva, é uma responsabilidade absolutamente de todos nós. É nos protegermos no futuro, né? E envolve
tanto as instituições que trabalham diretamente nessa rede de proteção, quanto a sociedade em geral. E é isso que a gente deve buscar diuturnamente. Conscientização em relação à população, de uma maneira geral, quais são os direitos das pessoas idosas, né? Conscientização e formação das nossas crianças e dos adolescentes em relação aos direitos das pessoas idosas, e mais ainda, criar uma rede de proteção que seja extremamente forte, extremamente eficaz, extremamente rápida no atendimento aos direitos da pessoa idosa, que eu acho que isso é simplesmente fundamental para a gente diminuir, ou pelo menos mitigar bastante a violência que nós encontramos absolutamente em todo sentido. E tem outra questão, doutor, a flexibilidade da lei. O cara bate no pai, bate na mãe, vai para a delegacia, paga uma fiança no notificação. Esse é o problema. O problema maior ainda. Tá vendo, né? Mas aí, paciência, a gente vai trabalhando com o que a gente tem e vai criando aí mecanismos outros pelos quais a gente consiga proteger os idosos de uma maneira eficaz. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado sobretudo pela paciência, eu sei que eu converso muito e eu espero que tenha sido assim esclarecedor para vocês. Quero parabenizar, Damares, você e todo o Conselho do Idoso, todas as pessoas que estão aqui, que tiraram um pouco da sua manhã para virem até aqui e assim, trocar as experiências conosco e eu saio daqui extremamente enriquecido, como eu disse no começo, né? Extremamente feliz porque a gente consegue plantar uma sementezinha, essa sementezinha está começando a render os frutos, então vai render muito mais frutos, Amanda. Eu tenho empenho a minha palavra novamente em relação a vocês, hoje aqui, de que esse protocolo vai sair de várias mãos, então um protocolo de todos nós, né? Um protocolo de nós todos, vamos chamar assim, e que esse protocolo sirva de exemplo para absolutamente o Brasil inteiro no atendimento à questão da pessoa idosa, e que Recife venha para cá ver o nosso protocolo e aplicar para o estado inteiro. Combinado? Que delícia, eu ouvi e depois agradeci. A gente agradece as palavras do doutor Itapane Vasconcelos, que compartilhou um pouco do seu conhecimento com a gente. A gente também queria registrar a presença de Hanna Miranda, que é secretária executiva da Secretaria de Políticas para as Mulheres, acabou de chegar. E neste momento a gente convida o vice-presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, o senhor Roberto Gersino, para dar umas palavras aqui. Que manhã bonita, né? Momento esse de praticamente consagração de um trabalho que esse Conselho vem fazendo. Eu só deixo aqui pedir ao doutor Itapuã para que nós possamos, na verdade, doutor Itapuã, procurarmos efetivar verdadeiramente o nosso perfil, que já tem o decreto, já tem a lei, está oficializado, mas falta trabalhar. O PV tem a equipe extraordinária, mas está muito resumido ainda, para que possamos fazer com que ele aconteça e as coisas sejam mais trabalhadas, possamos focar um pouquinho os CREs, os CRAs, o Conselho, e dividirmos as tarefas. E dizer que, na verdade, eu vi aqui ainda há pouco uma fala de Marquinhos, quando dizia da missão que tinha enquanto a condução do trabalho com os idosos. E, na verdade, nós aqui somos missionários. Nós somos servidores, mas missionários. Nós estamos aqui para, na verdade, gente, lutar por vidas humanas. E eu fico muito feliz, enquanto vice-presidente, enquanto conselheiro que sou, porque esse é o terceiro seminário. Primeiro seminário, nós conseguimos deixar, na verdade, o trabalho, primeiro e segundo trabalho da EJA, que hoje funciona a nível de país, né?
uma turma de EJA acima de 60 que estavam aqui da pouco, vieram assistir o seminário, se ausentaram por conta de medicamento e precisavam voltar para a instituição. Bem foi dito aqui pela saúde, 405 cuidadores formados. Precisamos agora o quê? Dar condição profissional a esses cuidadores. E mais, um trabalho feito com um núcleo formado em cada CREAS para cuidar da violência contra a pessoa idosa. CREAS Centro tem um núcleo, CREAS Sede tem outro, e um PEVI, que realmente foi feito o decreto, o prefeito assinou, só falta de trabalhar na verdade, para que possamos ampliar isso. E escutamos aqui hoje que esse foi o primeiro passo. O primeiro passo para efetivarmos uma política pública dentro da segurança pública, que ouvimos aqui ainda há pouco as perguntas do Itapuã. O cara violenta pai, mãe e alguém lá na casa dele, vem para a delegacia, o policial militar traz ele, entrega a polícia civil, ele assina o termo e volta para casa onde está o idoso. Isso tem doído muito. Então precisamos, hoje eu vi quando o Dr. Puma fala que nós vamos fazer um trabalho, esse é o primeiro passo, esse é a semente, onde possamos a partir de agora juntar conselho, CREAS, CRAS, núcleo, o PEVI, Ministério Público e começar um trabalho interno de construir esse protocolo. A semeadura é uma coisa muito interessante, minha gente. Quem já foi agricultor sabe o que estou falando agora. Cavamos um buraco, colocamos 3 sementes de feijão ou 3 sementes de milho. Apenas 3 sementes. Dali nasce um pé de feijão, nasce um pé de milho. Com quantas espigas, com quantas sementes? Então nós estamos plantando algo hoje dentro da segurança pública, para que possamos, num período não muito distante, que o idoso, tudo para o idoso, dizia do Leonice, é para ontem, não pode ser para hoje. E aqui eu quero deixar também, eu não conseguia nunca falar dela sem ter um lado emotivo. Graças a Deus eu estou conseguindo. Nada disso aqui poderia estar acontecendo se não fosse aquela senhora. Dona Maria Eunice de Albuquerque. Tudo começou ali, peligrando, caminhando, buscando, arecando, sendo mal compreendida. As pessoas fugindo dela, até chegar no local, chegou ela, sou. Mas era cobrando para que isso aqui hoje pudesse estar acontecendo. Então, além de tudo isso que nós construímos já, gente, nós temos uma semente plantada em Caruaru recente. E essa semente eu quero compartilhar com vocês. Mas aqui eu dizia outro dia, da preocupação que ele tinha, e isso eu vou conversar com o nosso secretário de Educação, que ele tinha como referência a preparação da educação física com os idosos. É muito bom quando é feito o trabalho de inclusão, onde todos estão juntos. Criança, jovem, adolescente, idoso, tudo junto, mas o trato da educação física para um jovem, um adolescente, não é igual para o idoso. Você termina machucando o idoso. Tem que ser específico. E dentro disso aí, falando para vocês, eu queria chamar de Sinara. Sinara está aí, tá? Sinara. Tem mais uma paciência, porque hoje, gente, é um dia de enriquecimento, de aprendizado. Eu tenho certeza que ninguém vai sair daqui hoje da forma que chegou, em relação aos cuidados com a pessoa idosa. O conselho tem tido a felicidade de ter conselheiros comprometidos com a causa da pessoa idosa, preocupado com as minúcias. E a outra luta que nós conseguimos conquistar, ela vai passar para vocês.
Olá, bom dia. Seu Roberto, eu acho que a gente poderia chamar todos os conselheiros, não era? Eu acho que a gente poderia chamar Mazé, poderia chamar Vitor, Pedro, a Ilza, Marileide, Fátima, Iris, todas, cadê? Ju? Eu acho que poderíamos dar essa notícia juntos, não é? Porque a notícia que eu vou dar, ela é fruto desse nosso conselho. Então, eu acho que é muito oportuno, inclusive Larissa, que está ali, né, nossa querida secretária maravilhosa. E o nosso conselho, a gente se encontra toda terça-feira. Toda primeira terça-feira do mês nos encontramos. E eu acho que é muito oportuno a gente também dar visibilidade para esse nosso conselho. Esse conselho que visa, a gente tem nosso parceiro, né? Que a gente visa esse cuidado para a pessoa idosa. Então foi uma reunião do conselho que surgiu essa ideia de criarmos uma pós-graduação. Eu represento a instituição, a SES Unita, como sociedade civil do nosso conselho, e criamos uma pós-graduação em gerontologia social. E é com muita alegria também que a gente comunica que essa turma vai ser agora já em 2025.1. Temos inclusive pessoas que estão aqui na nossa plateia, que já estão inscritos na nossa pós-graduação, e que a gente fica muito feliz também de informar que ex-alunos da SES têm desconto, que servidores da Prefeitura Municipal da cidade de Caruaru também têm desconto, né? Para que a gente possa cada vez mais capacitar pessoas que estejam preparadas nessa escuta ativa, nesse acolhimento da pessoa idosa, né? Que a gente tenha essa possibilidade de formar pessoas que estejam nessa disponibilidade de cuidar da pessoa idosa. Muito obrigada. Entende, gente, a importância desse conselho que é atuante, praticante, vivo. É preciso entendermos o seguinte: nossa querida Beth, ela tem uma fala que diz que nós começamos a envelhecer no ventre do nossa mãe. Lá no Mãe Coruja, né, vocês Beth? Lá no Mãe Coruja. Pois é. E a cada dia que se passa, nós, enquanto conselho, temos nos deparado com situações incríveis. A prática do ouvir mais e falar menos, temos feito a diferença lá no conselho, com muitos idosos que são violentados, muitas vezes pela própria família e pessoas perto dele. E que não tem com quem conversar, não tem com quem falar, não tem com quem desabafar, fazer sua lavagem de alma, na verdade, de todos os sentimentos negativos que ele tem guardado dentro dele. Pessoas essas que foram construtores de uma vida. Pessoas essas que nós somos hoje detentores de muitas coisas que eles construíram para a gente. E que tem tempo de ouvir um idoso como esse. Bem falado do Dr. Itapulano, que quando vai ouvir um depoimento do idoso, o filho, o neto, alguém responde por ele. Chegamos a algumas oportunidades de precisar usar da mediação de conflitos até, enquanto conselheiros vão usar essa técnica, tendo que ouvir, inclusive a família, em locais separados. Porque tudo que nós encaminhamos para a natureza, encaminhamos para o nosso próximo, tudo que nós damos, recebemos. Só damos o que temos e só colhemos o que damos. E o conselho de direito, enquanto entenderem que ele é um adversário, que o conselho é um obstáculo, é difícil trabalhar, mas deve entender que o conselho é um termômetro que anda na frente dos nossos gestores, tentando encontrar um obstáculo para botar o tapete, para ele pisar e não cair. Que somos nós. Estamos encontrando dificuldades, alicerçando, protegendo e dizendo: não vai por ali está errado. Então hoje, essa participação nossa
Estou vendo aqui os amigos da Polícia Civil, Polícia Militar, não sei se viu algum. Polícia Federal não veio nenhum. Mas nós convidamos. Eu estive no departamento da polícia, eu e nossa presidente, que a porta não foi aberta para a gente. Mas eu pedi para eles me atender. Não, mas me atenda um pouquinho. Quando eu falava o propósito que nós estávamos ali, ele dizia de lá, essa situação nunca chegou aqui, nem vai chegar. Eu disse, o senhor está enganado. O senhor quer ser preso, senhor? Eu tenho que dizer, o senhor está enganado. Não chegou ainda, mas pode chegar. Quantos idosos estão passando necessidade, privação, falta de medicamento, porque filhos, netos e parentes gastam o seu dinheiro com uso de droga. Então foi lá no departamento de narcotráfico que ele me disse que não chegou, nunca chegou e nem vai chegar. Pode chegar, pode, porque é exatamente a violação que ele está ali. Então nós precisamos do doutor Itapuã, Amanda, e os amigos da Polícia Civil que estou vendo aqui. Precisa militar não estar presente, mas nós vamos bater na porta de novo, incansavelmente. Nós precisamos, doutor, esse protocolo que o senhor acabou de dizer que vai lutar por ele, precisamos estar sentados, sentar, lutar, construir, porque nós estamos plantando algo para a gente no amanhã, minha gente. O que queremos colher para nós no amanhã? Eu já cheguei a idoso, graças a Deus. Estamos lutando. Vocês vão chegar, se a sua Criador permitir. Mas para isso lutem. Vamos darmos as mãos, formar uma verdadeira ciranda da vida, em busca de dias melhores para nossos idosos. Todos nós somos fruto de uma pessoa que foi criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Alguns se foram, estão conosco. Mas aqui eu deixo um apelo. Conselho Municipal de Direito da Pessoa Idosa de Caruaru, Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Dona Sônia, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, também convidando para comparecer, SAMU, Ministério Público. Podemos mudar a situação. Nós podemos, e depende de cada um de nós. Não depende de ninguém, não cobre de ninguém aquilo que ninguém não pode dar. Nós costumamos normalmente olhar para a doutora Itapuã, para a Amanda, né? A dona Francisca, a nossa José. Quando é que nós temos tempo de olhar para nós? Para mim, que eu sou retrospectiva interior, o intelecto, o que é que eu posso fazer? Qual é a minha parte? Eu posso cobrar muito bem de todo mundo, mas vamos cobrar de cada um de nós o nosso compromisso com o político da pessoa idosa. Nós estamos aí com a nossa campanha de dedução de imposto de renda, onde todo e cada um poderá contribuir para que possamos mudar um pouco. Se eu cobro do gestor e ele não tem como fazer alguma coisa, o Fundo Municipal da Pessoa Idosa pode construir políticas públicas e fazer aquilo que é preciso. Estamos precisando urgentemente em Caruaru do INPI municipal. Precisamos urgentemente em Caruaru de um centro-dia. E nós podemos lutar fora. Nós podemos escrever projetos. Podemos escrever em editais. Ordenação da Pessoa Idosa, STSDH, INPI, Conselho. Nós podemos se inscrever, mas o dinheiro é certificação. Quem vai manter? Vamos construir. A manutenção, podemos fazer uma corrente de empresários, com o próprio fundo, e ser mantido. Quantas famílias têm seu idoso em casa sofrendo? Ele quer tomar conta, mas a sobrevivência às vezes não permite, que ele precisa trabalhar, e o que o idoso vê não dá para manter a vida dele, a família dele. O centro-dia, ele vai pegar esse idoso de manhãzinha, cuidar,
chegar lá na portinha do centro do dia, entregar aos profissionais, psicólogo, assistente social, nutricionista, pedagogo, receber ele, cuidar dele o dia inteiro. À noite eu saí do meu trabalho, eu passei lá, peguei meu filho de volta, levei para casa para dormir com ele. Isso é um sonho, mas que pode tornar-se realidade, se depender de cada um de nós. Isso vai acontecer. Tá, minha gente? Eu quero aqui agradecer, em nome de todo o conselho, do tratador como palestrante, Amanda, os polícias característicos especiais, CRES, SAMU, todos que aqui estiveram. Minha querida Carol, nós estávamos com dificuldade para fazer o cerimonial. Meu amor, eu só posso pedir a quem tem para habitar. Você pode nos ajudar? Carol não pensou 2 vezes. Muito obrigado, Carol. Nossa querida Bia, por favor, Bia. Bia, essa pessoa que em momento algum ela teve dado as costas para a gente. Nós fomos uma formação, e na formação a nossa procuradora-geral do Estado de Pernambuco dizia para a gente que nós não podíamos usar o dinheiro do fundo para cofre break de evento. Eu sou meio desobediente, porque o evento é para pessoa idosa. O nosso companheiro, respeitei o pleno, disse, não, se não podia, não pode mesmo não. E agora? Então a gente corre, secretaria, do departamento, e pode servir o lanche. Então servir o lanche. Mas tanto, como é que faz? Quem vai servir? Pelo amor de Deus, Bia, me ajuda. E Bia, essa pessoa fantástica, veio servir. Então, gente, a gente só tem que agradecer. Larissa, que mesmo com problema de saúde, precisando dos tratamentos, mas teve à frente, preparando o próprio esse ano. Está aqui hoje, ela é atestado médico, inclusive, mas fica o suporte para ele, que é a secretária executiva do conselho, e eu sou a dor de cabeça dela. E tem hora que é meia-noite, hora da manhã, eu passo mensagem. Não precisa ler agora, quando você vê, você lê. Então, gente, os conselheiros não têm palavras. Eu não estou na presidência, sou vice-presidente, mas eu tenho o privilégio de ter essas criaturas com essa formação. Vitor e seu Pedro, da União Beneficente, os dois têm comparecido tranquilamente. Eu costumo dizer o seguinte, meu pessoal: no time de futebol, joga 11 e tem uma reserva, que só entra quando o titular machuca. Mas no conselho da pessoa idosa, joga todos. Porque na hora que um assunto a pauta for a debate, que Vitor veio e Pedro está ausente, como é que Pedro vai estar sem esse assunto? Então todos jogam na mesma posição do tempo integral. Eu não posso deixar de falar da imagem, da leitura que eu faço desse momento. Eu estava muito inquieto com isso, como assistente social, né, como pré-idosa, né, da emoção de um trajeto de luta que a gente tem e de ver a política do idoso ser marcada, não sendo mais marcada como finitude. Quando a gente vê isso, partindo da promotoria, é muito mais gratificante e muito mais transformador para nós. Essa questão do fluxo que a Amanda traz é extremamente importante, porque quando o Dr. Itapuã diz que a política do idoso é responsabilidade de todos, mas desde que todos saibam o que é que tem que fazer. Porque senão o que é de todos não vai ser de ninguém. E é isso que está acontecendo. Né? Mas quando eu coloco a questão de assim, ter esperança e dizer assim, ó, levanta, vem trabalhar, continua na luta. É de que a gente vê que está tendo esse movimento. Esse fluxo, apesar de ter que ser construído sim, porque a gente está ouvindo o outro, ver a dificuldade do outro. E publicitar esse fluxo. Ele precisa ser visível para os 4 anos que está agora. Né? Parabenizar esse conselho.
preconceito, porque eu tenho trabalho direto com preconceito. E a gente é muito, de uma forma muito responsável, muito ética e muito responsável, vocês tratam essa política. Né? Eu tenho uma experiência que eu acho que é importante a gente falar aqui, porque quando a gente tem um monte de coisa negativa para falar, mas as coisas positivas é preciso. Eu tive experiência excelente com a Amanda, tá? Sei que ela sozinha não resolve, a polícia civil precisa muito ainda melhorar. Eu sou filha de um delegado de polícia, mas tive uma experiência incrível com ela e eu não posso deixar de falar a experiência que a gente tem com o Pedro. Eu acho que Pedro se encontrar por aí também saber que eu sou Beth, mas as pessoas, o pessoal, eu estou sempre nas acolhidas quando tem alguma situação que precisa. E a preocupação é muito grande, e o trato, e como eu já travei com alguns condutores, os profissionais que vêm ali na ambulância, com a questão do idoso. Então eu preciso dizer isso, sim, para todo mundo ouvir sobre o teu trabalho. O cuidado de ligar a hora, está chegando, então é muito importante isso, sinceridade na dificuldade. Agora a gente também sabe que a fotografia ainda é muito feia do idoso, né? Ainda é muito feia. Mas o filme que hoje vê essa situação já mudou. E isso aqui é exemplo do que nós estamos aqui. Isso é. Então, a palavra gratidão eu não podia falar, eu podia deixar de falar, porque essa imagem que eu vendo daqui. Pedro e Vitor, Maria José e Carminha, pessoal executor, e a Duvida Nova é aquela banda extraordinária que tem aquela abertura aqui pra gente, e também muito participativa. Minha querida Sinara, enquanto a SES, vocês veem o que é produzido dentro do contexto, traz esse trabalho hoje, essa pós-graduação, para uma política extraordinária, né? Minha querida Islane, Marlene, com minha querida Damares, titular e suplente, representando a instituição de permanência em Casa dos Pobres, né? Iris e Fátima, hoje chegaram aqui cedinho. Eu disse que ia botar para fundo para ela, chegar primeiro do que eu, para preparar esse espaço para a gente poder ter esse trabalho aqui. Parabéns pela educação, as duas. Minha querida Juliana, pela SPM, ela e nossa querida Rosa, infelizmente está com saúde, mas está voltando aos poucos. E minha querida Ilza, pela Secretaria de Urbanismo, e tem feito um trabalho também extraordinário conosco em toda a fiscalização. A parte de estrutura ela está ali para ser para orientação de rampa, de barra, banheiro. Então, nossa fiscalização sempre tem esse leque de companheiros acompanhando. Falta mais alguns, mas nós somos aqui. Meu querido Tiburcio, Tenente Tiburcio, muito obrigado. Enquanto você copia, nós temos tido algumas situações de solicitar a Guarda Municipal, SAMU, Polícia Militar, para atendimento, gente. Temos feito, às vezes, um caminho que vai cada trio de carro, SAMU na frente, Guarda Municipal, Polícia Militar, para resolver demandas de pessoas idosas. Mas como batendo na porta, você tem que ser solícito a nós. Então, gente, o nosso muito obrigado. E Deus abençoe ricamente. Deus abençoe o coração e podem ter certeza que desse ponto nós vamos ter frutos muito em breve. Como disse o doutor Itapuã, nossa querida do PROCON, e esse documento que o senhor encaminhou à Câmara, nós vamos tomar conhecimento, doutor, para que nós, enquanto Conselho, possamos cobrar, para ver por que não caminhou e não caminhou, nós vamos procurar cobrar do nosso serviço, do Executivo, porque o que disse da pouco o PROCON precisa ser efetivado, quem sabe, saímos na frente de uma política pública a respeito disso para o Estado. E muito obrigado e Deus abençoe. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado a seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Muito obrigada a todos.